a todos, aqui é o Cal Santos e essa é a minha e a sua Voz da Comunidade. O podcast diferente de todos os outros. Por quê? Porque nós trazemos algo novo toda semana. Nós falamos da comunidade em geral, dos percalços, das dificuldades, dos problemas. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para você o nosso querido amigo e pastor Armando Veras. Olá, eu recebi o convite e me sinto honrado. É um momento importante e é um privilégio poder participar desse momento podcast, que é a Voz da Comunidade. Eu estou aqui muito feliz. Eu só quero, nesse momento, agradecer a Deus, porque eu sei que é um assunto importante para falarmos Verdade. a questão da fé, do dia a dia, como é que funciona. Como exercitá-la. Como exercitar o sacerdócio, né? Principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo. Ah, isso mesmo, pastor. Pastor, hoje nós vamos tratar de muitos assuntos aqui. Nós vamos tratar do início da carreira eclesiástica do senhor, do início de tudo, como foi o seu encontro com Cristo, a sua vida antes, durante e depois, como está sendo. Eu sei que terá muitas receitas que o senhor irá passar para nós, receitas muito boas e em meio à luta você conseguir encontrar força para sobressair todas as dificuldades da vida. Então, pastor, eu queria que nesse momento o senhor pudesse já nos dizer assim, como tudo começou. Teve um começo, tudo na vida tem um começo, meio e fim. Certamente o senhor teve uma história, uma bagagem, o senhor veio de longe, e aí o senhor veio com uma expectativa, chegou aqui a outra. Nós queremos saber a fundo. Muito bem. Falar um pouquinho sobre a minha vida. E eu sou cearense. Terra boa, terra abençoada. E estou aqui quase 50 anos nessa cidade chamada São Paulo, o qual eu já me sinto, eu faço parte também dessa cidade. Né? Sente filho, né? Eu me sinto filho. Eu digo que eu sou um cearense paulistano. Eu me sinto um cearense paulistano. E cheguei aqui em 1981. Faz tempo, hein? Faz tempo. Muitos que estão assistindo não eram nem nascidos. Não eram nem nascidos, naquele tempo ainda fazia um pouco de frio. Eu imagino. E eu o meu ideal, o meu sonho era chegar aqui e me tornar um cantor. Veio com a esperança na bagagem. Vim com essa vontade de me tornar um cantor, né? Mas a minha história mudou. Como a grande maioria, né? A grande maioria, eu tive que partir para, digamos assim, para a sobrevivência. Tive que arranjar um trabalho. Mas não consegui logo no princípio. Né? Do início foi difícil. Eu vou falar um período que eu passei. Quando cheguei aqui. Pastor, antes de entrar nesse assunto, é importante assim. Posso tomar um cafezinho? O senhor deve, fique à vontade. Tá bom esse café. É o café da comunidade. É o café da comunidade. Foi feito pela vozinha? Feito pela avó da comunidade. Tem as melhores receitas da comunidade. Eu já vim pensando nesse café. Isso é muito bom. Aí, pastor, certamente aconteceu com o senhor, como eu já contei um pouco da nossa história aqui também, já aconteceu com o senhor, alguém te trouxe. Você veio na esperança de encontrar alguém, um refúgio, e assim, talvez foi muito complicado para o senhor, você chegou primeiro, eu cheguei aqui em 94, chegou aqui em 81, talvez para o senhor foi mais complicado ainda, quando o senhor veio, mas alguém estava esperando o senhor quando chegou aqui? Muito bem. Como eu já havia dito no início, eu vim num sonho, um projeto de me tornar um cantor, ser um cantor, né? Viver da música. E eu tinha um irmão que morava aqui, já em São Paulo, há muitos anos. Ele morava ali na Vila Prudente, na região da Moca. E através dele, né, eu fui morar com ele. Mas esse sossego demorou menos de um mês. Ele me expulsou de casa. Ele me expulsou. Casa dos outros só é bom os primeiros 15 dias, né? Ele me expulsou de casa e foi através de um futuro cunhado meu que disse, não, você não vai ficar na rua, você vai para minha casa, né? E foi aí onde começou todo o processo. Que é complicado, né, pastor? Complicado. É complicado. Você vem, um exemplo, alguém te pede para você vir ou te traz, aí chega aqui, você se depara com uma realidade da vida. Lá você tinha seu pai e sua mãe, certamente, aí você se depara com a realidade da vida, na questão seguinte.
A pessoa diz, olha, agora você tem que se virar. Isso é muito complicado, né, pastor? É porque lá no Ceará, em Fortaleza, eu tive sempre uma vida boa. Eu cheguei aqui, eu tinha 21 anos. E até então eu só estudava, não trabalhava. Chegou meio maduro já. Então eu cheguei com 21 anos, mas eu tinha uma vida boa. Né? Mas eu vim, porque muitos cearenses vêm fugindo da seca. Verdade. Né? A maioria vem fugindo da seca. Fome. Da fome. No meu caso não foi isso. Foi realmente, eu tomei a decisão. Toda a minha família, minha mãe inclusive, foi contra. Foi em busca do sonho. Em busca do sonho, né? Mas eu não tinha o dinheiro para vir. Certo. Então, uma das minhas irmãs disse, não, já que você quer ir, eu vou lhe pagar a sua passagem e você vai. Vai correr atrás do seu sonho. Correr atrás do seu sonho. Então, prepararam tudo, eu vim, cheguei aqui, né? E foi o que aconteceu, né? Menos de um mês já fui expulso de casa, né? E aí tive que trabalhar. Aí se deparou com a realidade. Realidade, depois eu tive que morar em pensão. Morei 4 anos em pensão, né? Eu imagino como não era complicado, hein? Os primeiros meses, né, de 81, muitos momentos eu tive o desejo de voltar para casa. Pastor, eu acho que o senhor viveu isso aí. Os mais antigos falam que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Talvez o senhor chorou dessa maneira, sem sua mãe saber. Um exemplo assim, o ditado o filho chora e mãe não vê, é quando o cara passa por um momento difícil, mas ele fala, se eu voltar, eu estou voltando frustrado, né? Mais ou menos assim, pastor? Uhum, exato. Então eu coloquei no meu coração que eu queria ser um vencedor. E logo depois de um mês e pouco, 2 meses, que meu irmão se arrependeu, me chamou de volta, né, e conseguiu um trabalho para mim. Eu fui trabalhar numa cooperativa da Caixa Econômica Federal, ali na Praça da Sé. Ali eu trabalhei 9 anos, né? E foi o meu primeiro trabalho registrado. E o meu primeiro salário, como eu vinha num propósito de ser um cantor, meu primeiro salário, eu comprei um violão. Ah, como a maioria dos nordestinos faz, como tem ou compra uma bola, ou um violão, né? Ou então comprava um som 2 deck. Eu comprei depois o som, mas som primeiro 2 foi o deck. violão. Comprei o violão, o de George, número 18, que lembro até hoje, né? E entrei na aula de música, mas também foi um fracasso. Ô pastor, então parece que pro senhor assim, então quando o senhor saiu, arrumou um emprego, então pro senhor, o senhor foi pra fé, assim, de uma hora pra outra, tava num momento de bom e falou, não, já que eu tô num momento bom, vou agradecer a Deus, vou aproveitar e vou me agarrar à fé e vou seguir adiante? Foi assim, não? Bem, quando falamos de fé, eu era católico. Católico, mas não praticante. O domingueiro. É o domingueiro, e às vezes nem domingueiro era, né? Verdade. Eu, como um jovem de 21 anos, eu queria mais era curtir a minha vida, né? Então, muitas noitadas, muitas baladas, né? Então eu fui esquecendo um pouco de Deus. Chegava em casa, agradecia a Deus, mas daquela maneira, dizendo, não, pelo sinal. Mas não pela, digamos assim, que hoje, esse conhecimento que eu tenho questão a respeito de fé, tá? Mas não, naquele tempo, não, 21 anos você não tem medo de nada. Você é um aventureiro, você quer conquistar, né? Então você não tem medo. As pessoas, o desafio vem e você está lá enfrentando. Então, logo após isso, o senhor foi para a fé? Como foi? O senhor encontrou, assim, o senhor é casado, o senhor deve ter casado, logo após, não, estou com a família construída, vou agora seguir na minha fé, vou seguir na minha vida. Foi mais ou menos assim, pastor? Demorou, passaram-se 1 ano, eu conheci a minha futura esposa, que hoje é minha esposa, e é a pastora Irani. Nós já somos casados há 38 anos, né? Mas nós já nos conhecemos lá do Ceará. Nós éramos já colegas de infância, a diferença de idade nossa é de 4 anos. Mas depois ela veio para cá com 9 anos, foi aqui que nós nos encontramos novamente. Se reencontraram. Aliás, reencontramos, né? Ou seja, Deus já estava preparando tudo da maneira dele e eu não sabia. E Deus já estava trabalhando no meu coração, mas eu não sabia, mais tempo resistindo. Então, a minha fé veio um pouco depois, né? bem bastante tempo. Não chegou logo depois do ano, não. Passaram anos e anos. Mas aconteceu alguma coisa para que o senhor viesse se agarrar à fé? Aconteceu alguma coisa? Geralmente assim, eu aprendi muito, a gente lê um pouquinho a Bíblia, e aí a gente fala assim, é o ditado que a gente usa também, se não vai pelo amor, vai pela dor. O senhor veio pelo amor, veio pela dor, como que aconteceu? Pela dor. A dor. A dor. Aquela que aperta. Aquela que aperta, aquela que você parece que não tem mais saída. Muito bem. No ano de 90,
1990, eu fui, a empresa que eu trabalhava, que era a cooperativa da Caixa Econômica Federal, ela faliu. Certo. Isso em 89. Então eu fiquei desempregado e o dinheiro que havia ganho, eu abri um mercadinho. Aqui no Camargo Novo mesmo. Na Né? comunidade. Na comunidade. Na comunidade. Na comunidade, né? E então abri esse mercadinho, durou um ano, foi o ano que veio o Collor e confiscou tudo aquilo que entrou, o ágito, então ficou difícil. Onde muitas pessoas Isso. muitas pessoas, muitos comerciantes faliram, muitas pessoas cometeram suicídio, dentre outras coisas que Uhum. aconteceu, né? Isso. Aí passou, em 90, passou tudo, aí depois eu passei o mercadinho para frente e comprei uma Kombi. Fui me aventurar em lotação. Motorista de lotação. Motorista de lotação, aí foi onde foi o fundo do poço. É, pastor. Foi porque aí eu comecei a me envolver, né, já nas coisas erradas. É, pastor. Foi pro crime? Fui pro crime. Literalmente? Literalmente. É, Tive complicado, hein? que, né, naquele tempo as coisas eram mais fáceis, e então fui literalmente, né? E aí me envolvi também com a agiota, e a saída, depois de roubar essas coisas, eu tive que perder a minha linha que era legalizada, que era cadastrada, eu tive que perder. Começar do zero. Começar do zero. Comecei do zero, e depois de cometer um assalto, aí eu fui preso. Chegou a ser preso. Cheguei a ser preso no ano de 1993. Bom que o senhor sabe das datas, o senhor tem de mente mesmo, né? Isso é bom, isso te dá um crescimento. Quando pessoa, você lembrar de tudo que passou e você olhar para frente, não, uma hora o que ficou para trás já era, agora é para frente. É interessante, irmão Cal, que tinha um colega que na época ele não era pastor ainda, mas ele havia se convertido ao cristianismo, e ele sempre, quando eu pegava minha perua, ele tentava me evangelizar. E eu falava para ele, eu não quero saber desse Jesus não, né? Meu negócio é ganhar dinheiro, beber e curtir as mulheres. Essa era a minha fala. Tá no auge. Eu estava no auge, né? Estava no auge, então, e eu estava, digamos assim, era escravo. Eu era escravo do pecado, né? Eu era escravo do pecado e eu não sabia, mas eu achava que tinha uma vida boa. Mas, na verdade, eu era escravo do pecado, e foi a maneira, eu digo que foi a maneira que Deus me parou. Teve que levar o senhor pro cárcere. Eu fui para o cárcere, meu entendimento foi Deus que parou. Porque Certo. eu não queria parar. Eu queria continuar. Talvez se Deus não tivesse intervido, eu não estaria conversando com você agora. Nós não teríamos a oportunidade de ter essa entrevista. Não, jamais, não, jamais. Muito bem. 1993, fui preso, fiquei no DEIC, né? E foi ali que realmente começou tudo na minha vida, né? E 1993, 31 de dezembro de 1993, foi aí onde eu tive o meu realmente verdadeiro encontro com Cristo. 31 de dezembro de 1993. Grave essa data. Gravem bem isso, né? 31 de dezembro de 1993. A minha esposa estava comigo, a minha irmã, que hoje ela mora em Fortaleza, e mais alguns amigos foram me visitar. Era fim de ano, Natal. O senhor estava preso ainda. Estava preso. Passando Natal na cadeia. Na cadeia. Estava preso, estava lá no DEIC, lá no Joaquim Inácio Santana. E a minha mãe, ela sempre, aí, por que eu ali o primeiro encontro com Cristo? E a minha mãe, ela sempre me escrevia, eu recebia cartas, né? E durante 3 meses, cessou. De chegar a carta pro senhor. Chega a carta da minha mãe. Ela mandava do Ceará para cá? Pra cá. Ah, entendi. Pra cá, mandar pra cá, né? Já era um costume, todo mês o senhor sabia que chegava uma carta Chegava pro senhor pra mim, né? com as notícias de lá. Isso, de lá. Aí, como passou esses 3 meses, não chegou nenhuma carta, eu já fiquei desconfiado. Então, nessa data aí de 30 de dezembro, 31 de dezembro de 93, então, naquele momento, eu perguntei, falei, e a minha mãe, como é que está, né? Perguntei, minha mãe, como é que está? Aí, quem estava em volta, minha esposa, minha irmã, os demais já começaram a chorar. Aí eu falei, a minha mãe faleceu? Aí só confirmaram, faleceu. Aí minha esposa falou assim para mim,
Sua mãe já faleceu já faz 3 meses. Nossa, que complicado, hein? Meu irmão, ali Faltou chão. faltou chão. E naquele momento eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar mesmo. E as pessoas começaram a dizer, não, calma, fique tranquilo, né? Que vai dar tudo certo. E eu fechei meus olhos. Eu não sei por quanto tempo, meu irmão Cal, que eu fiquei ali de olhos fechados, né? Chorando. Só que quando eu voltei, eu já não estava mais chorando. Eu já voltei consolando as pessoas. O senhor era para ser consolado, o senhor começou a consolar. Exato, né? Então eu já voltei consolando, não está mais chorando. E eu falei, calma, Deus, não falei de Jesus, que eu não sabia. Deus, né? Deus sabe tudo isso, vamos confiar, né? E foi aí, então ali foi o meu primeiro encontro com Cristo. Ali começou realmente eu a compreender e entender o que é fé. Passaram-se mais 3 meses e eu fui transferido para o hipódromo, ali no Brás. Essa cadeia hoje não existe mais, né? Isso também em 93. 3 meses que eu havia chegado naquela cadeia, houve uma grande rebelião. Então, foi ali que eu vi muitas coisas feias, que eu não vou falar aqui, que não interessa. Então, ali também foi outro processo, né? Complicado. Complicado, teve uma grande rebelião, isso começou no domingo, só terminou na segunda-feira. E ali eu comecei a entender o que é a Bíblia. Eu não li a Bíblia. Não O senhor encontrou na Bíblia um refúgio. Um refúgio. E o salmo que eu ouvi na hora da rebelião, tinha muitos crentes, né, assim em cima da, né? Eu vi e ouvi, né? Eu vi e ouvi os crentes cantando e orando, e eles lendo o Salmo 91. Aquele salmo que fica aberto na mesa da grande maioria do brasileiro. Exato. Né? É perfeito. Que ali, aí tem lá, que é 91, se não me falha a memória, versículo 7, que fala 10.000 cairão a tua... 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Eu ouvi aquilo e a frase que eu usei, que eu falei foi assim, esses crentes são doidos. A cadeia está sendo destruída, o choque lá fora, só ouvindo o barulho do latido dos cães, eles querem não entrar, só esperando uma ordem, e os crentes lá cantando e louvando e lendo essa palavra. Eu falei, esses crentes estão doidos. Né? Eu imaginei, mas eu não sabia. Mas ali eu sabia que Deus, eu nem imaginava, mas o Senhor já estava me protegendo, estava comigo. Já estava preparando, na realidade Deus estava preparando o senhor para coisa, para algo grande aqui fora. Exato. Era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, algo grande aqui fora. Aí o senhor saiu dali, como aconteceu, ganhou a liberdade fácil, como foi a situação? Não, meu querido irmão, a Bíblia diz que primeiramente Deus prova, para depois nós sermos aprovado, né? Então estava ali sendo provado por Deus, o Senhor permitiu que eu fui para o cárcere, e dali eu fui, na segunda-feira, eu fui transferido para a penitenciária do Estado, ali no Carandiru. Antigo Carandiru. Não no Carandiru mesmo, mas na penitenciária do lado. Do lado. Tem a feminina e tinha a masculina. E ali, né, eu fiquei mais um ano e pouco ali. Dali, eu fui transferido lá para Campinas, no ano de 1996. Então a vida não foi fácil, né? Não foi fácil. A esperança de ser cantor se transforma, muda radicalmente. O seu acabou se envolvendo naquilo que não era para se envolver, porque o senhor não vem nessa expectativa. Não. Né? E aí o senhor acaba... O seu sonho acaba se tornando um pesadelo, mais ou menos assim. Um pesadelo. Um pesadelo, né? Um pesadelo porque eu, digamos assim, eu envergonhei muitas pessoas, né? Deixei muitas pessoas tristes, principalmente a minha esposa. Eu acredito. Que nós somos ainda até hoje muito ligados, né? Um ao outro. Então aquela separação foi muito difícil para mim. Dura. Muito dura, realmente. E foi difícil, mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração, né? Então, em 93 eu estava lá ainda, na Penita, e aconteceu algo maravilhoso na minha vida, né? Não a Igreja Universal, que eu tenho um carinho muito pela igreja, né? Pelos obreiros da Universal, eles faziam um trabalho lá dentro.
Faz o trabalho social, né? Né, de evangelização, tudo, né? E eu conheci o obreiro Antônio, e junto com toda a equipe daqueles, né, dos obreiros. E eu manifestei lá dentro. É. Eu manifestei com o demônio mesmo, né? E o demônio falou na minha boca, através da minha boca, que foi ele que me levou para lá e que eu nunca ia sair daquele lugar. Eu só ia sair de lá morto. Queria predestinar o senhor, Exatamente. né, sempre ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Mas ali houve uma grande oração, e ali eu fui me libertando, e eu tive uma experiência, irmão Cal, ali. Lá dentro tinha, na época tinha um mini hospital, que é onde ficavam os leprosos, e as pessoas, e os presos com AIDS, né? Eu tive aquela experiência de poder, de entrar naquele hospital, mini hospital. Dentro da própria cadeia. Mas ele ficava, não lá dentro, ele ficava já... Uma área separada. Separado. Um mini hospital, ficava separado. Então, eu vi ali leprosos, né? E também pessoas com AIDS, tudo preso. E era um corredor assim, ó. Essa largura bem estreito. Cela desse lado, cela desse lado. Então, e ali eu fui convidado no sábado para conhecer, e fui. O obreiro me levou. Eu lá fui muito bem recebido, tomei até café lá dentro. Ai, que benção. Tomei um cafezinho lá com o pessoal, lá dentro, com os presos, tudo. E eu vi aquela cena. Eu saí de lá muito, muito angustiado, muito triste, né? E foi ali onde eu comecei a pensar na vida. O que é a vida? Reflexão. Eu comecei a pensar sobre quem eu era, né? E aí aí eu, como eu falei, manifestei tudo, passaram-se uns meses. Então, eu fui transferido para o semiaberto, né? Deus começou a trabalhar na vida do senhor, então. Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar na minha vida, né? E eu fui compreendendo. Mas um dia, quando eu estava lá na Penha do Estado, eu tomei uma decisão. Ali que eu digo que nós temos escolhas. Não aguentava mais o sofrimento, Não. né? O senhor já tinha passado a questão de você perder as suas coisas. Uhum. A mãe do senhor vier a falecer, que é muito complicado você não poder sequer enterrá-la, fazer um culto fúnebre. Isso. Como filho. E também aí agora você vê sua dignidade sem jogar no ralo, você precisa tomar uma decisão. Uhum. Ou fico na mesma ou vai, né, pastor? Isso, Mais ou menos assim, isso. né? Uhum. E aí o senhor tomou a decisão. Aí eu tomei a decisão, eu falei, tem dois caminhos. Ou eu me aprofundo 100% no crime, ou eu sigo Cristo, que eu já estava entendendo. Então eu tomei a minha decisão, falei, não, eu vou seguir Jesus. Eu vou aceitá-lo como meu verdadeiro Salvador da minha vida. Pastor, o senhor seguindo é Jesus. Aí, eu acho que logo após o senhor ganhou sua liberdade, e aí foi fácil o início da sua caminhada cristã? Foi fácil? Como foi? Ou que geralmente as pessoas pensam, acho que o senhor pensou da mesma forma, que você aceita Cristo como Salvador e parece que é um passe de mágica, né? Um abacadabra. Você vê, por exemplo, você está passando um momento difícil, daqui a pouco você aceita Jesus e parece com que aquele mundo se tornou um mundo totalmente maravilhoso. Ou Alice no País das Maravilhas, mais ou menos assim. Para quem está de fora, imagina que seja isso. Mas quem está vivendo isso não é. Então eu fui lá para Campinas, né? Fiquei mais 6 meses em Campinas. Aí eu fiz um voto a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me libertar, me tirar isso do tempo, eu vou fazer um voto ao Senhor. Eu quero pregar a sua palavra, né? E Deus cumpriu. Mas aí eu olhava para os crentes, eu vi lá dentro mesmo, eu olhava os crentes sorrindo, cantando, eu falei, esses crentes não tem problema. Aí eu falei, agora que eu aceitei a Cristo, eu não vou ter mais crise. Eu não vou ficar mais desempregado, não vou ficar doente, né? Não vou ter mais, nada vai faltar mais nada. Radicalizou a vida. Aí agora acabou o sofrimento, acabou agora eu tô bem. Mas foi tudo o contrário. Saí, fiquei 1 ano sem receber nada, desempregado, fiquei doente. A minha esposa doente. Tudo ao contrário do que o senhor pensou. Tudo o contrário. Para testar a sua fé. Para testar a minha fé, né? Tudo o contrário daquilo que eu imaginava começou
Dá tudo errado, né? Aquilo que eu imaginava que não ia ficar desempregado e estava tudo certo. Mais interessante que eu já tinha uma proposta de emprego. Mesmo com a ficha criminal, Sim, lá em Amazonas. se eu ir embora. O meu irmão, na época, ele morava lá, o irmão Caçula, o Serginho, ele tinha uma empresa lá no gênero alimentício, ele tinha um atacadista lá. E ele já havia dito para mim, assim que você sair, você vai trabalhar comigo, você vem para cá. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Falei para Irani, minha esposa, Irani, vende tudo. Vamos embora. Vende tudo, assim que eu sair, nós vamos embora. Ela vendeu tudo. Cansei de sofrimento de São Paulo. Cansei de sofrimento, quero uma vida nova. Falei, pode vender. Ela vendeu tudo. A única coisa que ficou na nossa casa foi só o fogão e a cama, mais nada. Vendeu tudo. Então eu saí e cadê o emprego? Cadê o emprego? Tudo o contrário. Tudo o contrário, né? As portas se fecharam e foi aí mesmo que eu comecei a buscar a Deus. Ô pastor, e você saiu assim, ó. Um exemplo, a pessoa sai hoje da penitenciária, cumpre uma pena, ele sai, como todos sai com a ficha suja, o mercado de trabalho não vos dá um emprego porque tem a ficha suja, né? A grande maioria hoje pede o atestado de antecedência. E o senhor saiu, o senhor imagina o senhor sai agora crente, né, cristão, o senhor sai agora com a perspectiva de que sua vida vai mudar para melhor. E como que foi para o senhor encarar aqui fora o discreto da sociedade? Porque o senhor era um ex-presidiário. Como que foi para o senhor encarar o discreto da sociedade e ter que levantar a cabeça e tentar dar a volta por cima? Eu vou falar algo aqui muito importante que a maioria precisa ouvir, principalmente quem está saindo de um presídio, né? E que às vezes não tem esse suporte. Família. Família. Família deu suporte. A família deu suporte. A minha esposa, como eu não tenho família aqui de sangue, mas da parte da minha esposa, eu tive um grande apoio da minha sogra, dos meus cunhados e da minha esposa. Então, a família... Então, a base para você tentar se reerguer é a família. A família. A base para A base é a família. A família, porém, também tem um detalhe. A pessoa tem que querer, né, cara? Se não querer, não adianta. Não adianta. Não adianta. A pessoa tem que querer e colocar aquilo que você vai perder. Porque você fez uma escolha. E toda escolha ela tem os seus benefícios e tem as suas percas. Então, o senhor fez uma escolha, não. Eu escolho agora caminhar. E o senhor teve convite para voltar para o crime? Sim. Teve convite? Tive convite. Certamente o senhor se viu num beco sem saída, num pirrairote, beco sem saída. Beco sem saída, exatamente. E aí dentro do senhor, não houve uma guerra, dizer assim, volta, sua vida pelo menos era, você tinha um dinheiro, você podia comprar o que você queria, agora você não tem nem sequer um dinheiro para comprar um remédio porque você está doente. Não era mais ou menos assim, não? Tive convite para participar de quadrilha, digamos, para me tornar, digamos assim, não chefe, mas participar de sequestro. De frente. De sequestro, né? Conheci um senhor, e lá dentro também, depois fora, e ele me fez um convite, dizendo que, falou assim, ó, você é um cara inteligente, entendeu? Você conversa bem, e dá para fazer parte da nossa equipe aí, da nossa turma, dá para você. E eu disse não, porque eu já estava no alvo, que era Cristo. Não queria mais voltar. Não, Jesus já tinha me tocado. Verdadeiramente já tinha me tocado, mas, como você acabou de falar, há uma luta interna. Entre o senhor e o senhor mesmo. Entre a carne e o espírito. Né? A carne querendo voltar. E o espírito não. Querendo prosseguir uma vida nova. E eu sabia que a minha esposa já tinha dado um checkmate para mim. Ou você conserta ou não dá certo. Ou entre nós é o fim. Como eu amava, eu disse, não. Vou continuar, vou seguir em frente. Eu falei, eu tenho muitas coisas para perder se eu voltar. Eu quero continuar, que eu sei que vai ter coisa boa aqui na frente para nós. Pastor, que bom ouvir essa história do senhor. E eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse nosso podcast vai se enquadrar, porque muitos passaram por isso. Outros estão nesse pensamento de procurar uma vida diferente, uma vida de loucura, de
nostalgia e não sabe que do lado de lá é muito complicado, é muito difícil quem está no castro ou passou pelo castro. Mas aí o senhor sai, o senhor agora, o senhor já saiu, se tornou pastor, já conseguiu, o senhor o quê? Já foi para sua igreja, o senhor já inaugurou a igreja própria, como que foi a caminhada, pastor? Muito bem. Houve um período longo, né? Quando eu saí, eu frequentei algumas igrejas, né? Mas um dia, em sonho, Deus havia me revelado que eu deveria ir para uma igreja chamada Metodista. Mas foi um processo de amadurecimento para o senhor. Para mim. O senhor não já chegou e já foi, não, eu vou ficar aqui, não, foi um amadurecimento. Amadurecimento. Aí, né? aí foi o começo. Começo de o tudo. começo da minha história, assim, na fé. Certo. Na fé. Certo. Então eu saí, em 96, eu comecei a frequentar, a congregar nessa igreja. Me batizei e durante todo esse tempo, depois de 10 anos que eu estava lá, né? Depois de 10 anos já como membro, 10 anos, ali, esse café tá bom, hein? Chegou um cafezinho bom, hein? Um café melhor. Melhor, né? Aqui, pastor, pode dar o seu copo lá. Aqui, Posso? o pessoal, nosso assistente aqui é uma benção, pastor. O senhor é doido. Eu tô me sentindo aqui, eu tô me sentindo importante aqui, viu, cara? Importante, mas aqui eu tô me sentindo importante. Aqui nós da comunidade somos importantes, pastor, nesse nosso podcast aqui, nós da comunidade. Ó, minha avó, ela apareceu ali agora aqui, ela que faz esse café maravilhoso aí. E logo, pastor, eu quero entrevistá-la. Minha avó é uma guerreira. Pensa numa mulher que é exemplo para nós, exemplo. Foi uma luta, uma batalhadeira, nos ensinou sempre o que é bom. Qualquer dia eu vou entrevistar ela. Vou fazer uma entrevista com minha avó. Pastor, vai ser uma benção. Olha, eu estou me sentindo importante aqui, Carlos. Eu quero dar os parabéns para vocês. Opa, eu agradeço. Aqui tem um trabalho por trás dessas câmeras, pastor, eu falo sempre no final do nosso podcast. Eu costumo mencionar aqui o nome do John, do Pedro, da Érica, do Cláudio, que são pessoas que por trás de tudo isso aqui tem alguém, pastor. Não tem jeito. Você não faz nada sozinho. Não. Né? Nada sozinho. Alguém faz alguma coisa. Tem que ter uma equipe. Uma equipe. Então vamos voltar ao nosso assunto, pastor. Vamos aqui. Esse assunto voltar ao nosso bate-bola. Que o bate-bola tá bom. Bom, você havia dito que, assim... Como o senhor começou, quando o senhor falou foi para Metodista, se foi para Metodista, o senhor não já foi para lá. E assim, o senhor saiu desacreditado. Porque é o seguinte, ó, a pessoa, o senhor passou por isso, a pessoa quando ela é da vida louca, ele é meio da banda voou, quando Jesus tem um encontro com Cristo, e ele, no outro dia, ele diz, olha, eu agora sou cristão, eu agora vou proferir uma fé nova, eu agora quero andar com Cristo, eu deixo abandonei tudo. Para as pessoas é intitulado como fogo de palha. Eu não sei se o senhor passou por isso também, mesmo indo para Metodista, o pessoal te abraçando, mas houve essas conversas também, né, pastor? Passei porque o apóstolo Paulo também passou. Se nós pegarmos ali a referência bíblica, né, que quando Paulo se converte, está indo para Damasco, que ele se converte, né, que ele está lá na rua direita, está cego, 3 dias já cego, e Deus mostra para o Ananias, em visão, que lá tinha um rapaz chamado Saulo, e que precisava de receber... Do encontro. E quando Paulo, Ananias vai lá e ora por ele, aquelas escamas caem, todo aquele processo que a gente conhece, né? Aí, mesmo depois que Paulo sai dali, mas os irmãos não confiavam no Paulo. Pela questão do passado dele. Do passado dele. É por isso que tem um ditado que diz, seu passado te condena. Te condena. Mais ou menos assim, Mais ou menos assim. Eu não fui diferente. Eu enfrentei tudo isso, né? Principalmente, às vezes, até no meio da família. Principalmente assim, nas festinhas de Natal, as pessoas querem testar você. Para ver se realmente, né? Se você realmente mudou. Mudou. Porque a pessoa ela vai usar a Bíblia, às vezes até mesmo para tentar confrontar o Senhor, ele vai dizer o seguinte, mas Jesus não proíbe de beber. Isso. Né? Mais ou menos assim. Mas o Senhor como quer algo novo, porque eu penso assim, e o Senhor sabe disso, e a Bíblia fala que um abismo gera outro abismo. Isso. Né? E aí o Senhor tá lá na fé de família, geralmente a pessoa diz, toma só um cálicezinho, um golezinho, né, pastor? Inclusive eu já falei isso na igreja, né? E vou falar aqui que a maioria não ouviu, né?
O meu cunhado, uma vez, no fim do ano, eu bebia, tomava cerveja, essas coisas, e ele veio me oferecer, mesmo ele sabendo que eu já estava indo. Ele me ofereceu. Insistiu, eu resisti, né? Não foi difícil. É. Não foi, eu falo que não foi difícil resistir. Eu já estava, né, ali já firme com Cristo, mudança mesmo. Falei para ele não. Interessante que depois disso outras vezes ele também insistiu. Aí depois passaram-se uns tempos, ele compreendeu, entendeu que eu estava diferente. Depois ele veio e pediu, em vez de oferecer bebida, ele veio pedir oração para que eu Ele orasse. viu a diferença no senhor. A diferença. Esse é o diferencial da pessoa. Eu acho que esse tem que ser o diferencial. Eu penso sempre assim, você tem que entrar em diversos lugares, isso é normal, mas você fazer a diferença onde você for. As pessoas têm que olhar e ver, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa aí olha, essa pessoa é bacana, ela tá com a gente aqui, não deixa de frequentar a nossa casa, mas nem por isso ela para se mostrar que é melhor ou pior do que alguém, ela precisa beber. Mais ou menos assim, né, Irmão pessoal? Caô, hoje eu tenho uma mente aberta, né? Hoje eu tenho a mente aberta, eu converso com todos, eu leio qualquer coisa que vem para mim, eu sou curioso, eu gosto de ler porque eu gosto de aprender, né? E eu gosto de conversar com as pessoas. E uma coisa importante, nós temos que respeitar a fé de cada um. Cada um, é verdade. Nós temos que O respeitar espaço, né, o pastor? espaço, O espaço. né? Jamais agredir É. a fé das pessoas. Então, Forçar a pessoa É. ser aquilo que ela não quer ser que ela naquele não quer momento. ser, né? Então eu aprendi isso, né? E eu tenho passado isso. Então, voltando ao assunto, digamos assim, do bom testemunho, aí os tempos se passaram, 10 anos vieram, chegaram, e eu ali, trabalhando como membro da igreja metodista, né? Mas depois de 10 anos, aí eu recebi algumas profecias, Certo. né? Falando do meu chamado Do seu chamado pastoral. pastoral. Na verdade, eu já estava exercendo O chamado na igreja que o senhor que eu congregava. congregava. Eu só não tinha o título, É. né? O canudo, por exemplo. É. Mas eu já exercia. Eu visitava, eu orava, né? Eu aconselhava. Eu só não tinha o papel que Para comprovar para a grande maioria que o senhor era pastor. Isso. Então ali eu fiquei 10 anos e ouvindo, e ali foi solidando, e eu comecei a orar. Isso depois de 10 anos, né? Na metodista, lavando banheiro. Ah, isso é bom, né? Lá- É o crescimento. O cara É o que quer crescimento. crescer na igreja, o cara que quer crescer na igreja, ele não, é o que eu penso, ele não tem que procurar púlpito. É. Procurar, assim, você procura lá, começar de baixo, começar. Como o senhor falou, o senhor teve toda essa preparação, é uma preparação. O senhor visitou, o senhor colocou a mão sobre o enfermo, orou pelo enfermo, o senhor lavou um banheiro, o senhor levou uma água, o senhor deu uma água para um visitante, o senhor recepcionou. Isso, na realidade, estava te preparando então para o chamado pastoral. Para o chamado pastoral. E para mim foi uma bagagem muito boa, né? Porque eu já estava eu não estava na teoria, eu estava na prática. Eu estava na prática, né? O senhor não buscou só a letra. Não. E uma coisa, Malcal, que eu quero deixar bem claro aqui para os que vão assistir esse vídeo, né? E também vão ouvir também, a importância de fazermos para receber nada em troca. O senhor era quem? Fazer a obra de Deus com amor, com dedicação. Todos esses anos, eu fiquei 18 anos na Metodista. As pessoas imaginam, né? Eu não sei se a maioria é assim ou não, mas pensa que o pastor, para ele primeiramente se tornar um pastor, ele é fácil. Não, tem uma caminhada, tem uma jornada, um preparo, né? Tem as lutas, tem as provas. E uma das que eu passei junto com a minha esposa, durante esses 18 anos na Metodista, né? Um ministério que eu amo demais, a Metodista, qual saí. E ali nós ficamos trabalhando, como eu já havia dito, trabalhando, né? Como obreiro. Mas nunca pensei em ser pastor. Nunca passava na minha cabeça essa ideia de ser pastor, né? Eu queria continuar ali trabalhando, fazendo a obra do Senhor do jeito que estava, né?
Mas aí veio as profecias, alguém fala, não, você vai ser um pastor, você vai dirigir igreja, assim. Pastor, o senhor, as profecias, elas são, na grande maioria, ela acontece? Como que é para o senhor receber uma profecia? Porque o senhor também, um pastor, é um profeta, não é um profeta Sim, também? é. Eu tenho muito zelo e cuidado a questão da profecia, né? Da profecia. Nós olharmos para a Bíblia, né? Nós vamos encontrar ali Jeremias, ele vai, 23 vai falar a questão dos pastores que falou que falava, que não falava, que Deus mandou falar e Deus não falou. Então eu tenho que ter muito esse cuidado. A profecia eu entendo e compreendo, né, que ela, quando ela vem de Deus, você sente aquilo no seu coração e pode se passar tempos e tempo, ela vai estar na sua mente. Você vai sempre, na sua memória, a questão daquela profecia que vem para você. Né? E o propósito da profecia era se realizar. É mais ou menos É assim? se realizar, né? É se realizar. E eu acredito que tem muitas profecias que é o que Jeremias vai dizer, né? Ali 17:9, que enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração. Quem achará? O Senhor, ele esquadrinha o coração e os Quer ver a pensamentos. pessoa, eu sei que acontece na grande maioria da parte, a pessoa chega cheia de problema, carregada, mais ou menos assim, e aí uma profecia ela recebe, e às vezes não foi nem para ela, né? Mais ou menos assim, pastor? É. E ela recebe, e ela quer que aconteça, sendo que, é assim, ela tem que primeiramente o quê? Julgar a profecia, pastor? Eu não acho que julgar a profecia, né? Mas analisar, não julgar, mas analisar, né? E receber e deixar que o tempo vai fluir dizer se vai acontecer ou não. Porque essa questão da profecia é uma questão muito sensível. Nós temos que ter um discernimento para eu dizer, ó, isso aí é de Deus ou não é de Deus. Mas o senhor acha, como pastor, o povo ele está preparado para o não de Deus? O povo está É. preparado para o não de Deus? Não de Deus. Porque todo mundo quer ir para a igreja e quer só receber o sim. Porque o sim ele é mais cômodo, né, pastor? Sim. Você está preparado? Meu irmão, cá hoje, com essa experiência que eu tenho no pastorado, né, de várias experiências, o povo ainda não está pronto para ouvir o não. E talvez nem eu esteja. Né? Talvez nem eu esteja. Então eu sempre me coloco, às vezes, no lugar daquela pessoa. Né? Porque às vezes nós queremos dizer, não, eu vou resistir, eu não vou falar, alguém pode não concordar com as minhas ideias, mas muitas vezes nós não aceitamos isso. Né? Então eu acredito que hoje o membro em si, né, a maioria não aceita um não. Está sempre querendo ouvir um sim. Esse é o meu entendimento, a minha visão. Massagear o ego. O ego, né? O ego. Mas eu acredito hoje que nós temos primeiramente que agradecer e honrar primeiramente a Deus. Né? Pastor, o senhor, para se tornar pastor, o senhor se preparou tanto na letra, que é uma escola de teologia, e também se preparou também, o senhor se preparou também na questão do dia a dia. O senhor houve essa preparação, ou o senhor já foi direto para pastor? Como foi isso aí, pastor? Muito bem. Eu fiquei todo esse tempo na Metodista, né? Aí eu tive o desejo de 10 anos, aí eu falei, agora eu quero, né? Eu quero pastorear. Aí veio a oportunidade de me fazer o seminário teológico, né? Foi feita uma convocação no Ministério Metodista e ali foi feita uma assembleia, como a Metodista funciona assim, em forma de uma assembleia. Os membros é convocado e todos disseram, não, nós apoiamos que ele vá para o seminário. E na época o pastor lá que era o pastor, ele também assinou e mandou para o SD, que é da Metodista, que é onde apoia, né? E assina, e meu nome foi junto. E eu fui aprovado, né? Certo. Aí eu fiz, é chamado de o pré-teológico. Eu fiz o pré-teológico, fiz um ano de pré-teológico na Liberdade. É o pré-teológico, na Liberdade. O que é esse pré-teológico? Primeiro você passa lá, né? É um estágio. Sim. Você vai aprender, né? E depois, se você for aprovado nesse pré-teológico, um ano, aí sim. Aí você vai pro bacharel. Não, aí você vai fazer a faculdade. É? Não vai direto não. Pra se bacharelar. Não. Primeiramente você tem que
fazer. Eu não sei se ainda hoje na Metodista é assim, mas no meu tempo foi. Isso foi em 2002, foi em 2002, né? E eu tive que fazer um ano. Todos faziam, primeiramente, o chamado pré-teológico. Você fica um ano lá. Tipo um vestibular. É tipo um vestibular, é um ano lá. Aí você fica lá, estuda, né? Aí depois dali, aí você recebe um certificado, eu recebi o certificado, sim, que eu estava apto para fazer a faculdade de teologia, né? E ali eu fui para Metodista, fiquei mais 2 anos lá de Metodista, né? Depois saí e foi onde eu concluí na... Mas dentro desse percurso que o senhor vem falando aí, o senhor só vivia em prol da igreja ou o senhor tinha seu trabalho secular para manter a sua casa e a sua família? Isso. O senhor só vivia só da igreja? Não. Naquela época eu trabalhava, né? Eu tinha meu trabalho e eu trabalhava no... Acho que já estava trabalhando nos Correios, não lembro mais. Acho que estava trabalhando em outra empresa, não lembro. Mas depois que fui trabalhar nos Correios. Mas antes de ir assim, para o seminário, em todo aquele momento ali de ir para o seminário, toda, ali, foi um processo que eu passei antes também de perder tudo. Novamente. Novamente. Porque depois que eu saí lá, não voltando, né, retrocedendo a nossa conversa anterior, mas está tudo junto, né? É. Tá tudo é uma engrenagem ali. E depois que eu saí, aí eu fiquei um ano desempregado, mas depois eu comecei a trabalhar. Voltou à vida normal. Isso. Aí eu tinha conta no banco, desde 89, uma conta no banco. Perdi a conta no banco, o meu nome ficou sujo, da minha esposa ficou sujo. Adquiri uma dívida de R$ 32.000 no Banco Itaú e não sabia como pagar, né? E ali, quase todo dia recebia carta do banco, né? As ondas se levantaram contra a sua vida novamente. Se levantaram de uma tal maneira que... Mas naquela época, o crente novo, quando ele está começando, ele enfrenta tudo. Tá cheio do Ele gás. está cheio do Espírito Santo, né? É. É cheio da graça de Deus. Tudo pra ele ele Não, enfrenta com cara e coragem. ele enfrenta com cara e coragem ali, com fé mesmo, né? Então ali aí começamos a perder. Eu tive um carro, perdi o carro, devolvi o carro pro banco, fui perdendo. Só não perdeu a fé, Só não perdi a fé, né? que é o primordial. O primordial ficou, como o Paulo disse, né? Encerrei a carreira, né? Combati um bom combate, mas guardei o principal, a fé. E eu estava na fé, junto com a minha esposa, ali junto, né? Perdemos também a energia, né? Naquele tempo era Eletropaulo. Cortaram. Levaram até o relógio. Então o senhor tava numa draga danada, né, pastor? Levaram até o relógio. Rapaz. Levaram até o relógio. E né? o senhor ali firme e forte na fé. Firme e forte, não perdia um culto. Olha aí. Não perdi um culto. Nunca perdi uma escola dominical. O senhor acha que aí tá o segredo? Aí está o segredo. Aí está o segredo da perseverança e lá de cima Deus está dizendo, eu vou te honrar. O senhor nessa época, então o senhor viveu o que a Bíblia diz, aprendeu a ter pouco e aprendeu também a viver no muito. No muito também, né? Então aí ficamos no escuro, depois aí Deus novamente começou a abrir as portas e foi abençoando. Passou pelo teste. Passei pelo teste, né? Então, mas assim, ó, não perdi um culto, não perdi a escola dominical, não perdia o culto no lar, né? Não, toda a programação da igreja eu estava junto. E ainda o senhor já era pastor presidente, não? Ainda estava não, metodista. Estava na metodista ainda. Ah. Na metodista, né? Aí depois eu fui para o seminário, depois tudo isso que Deus começou a abençoar, aí já comecei a comprar carro, né? O nome já foi limpo, né? O nome voltou a ser limpo. Ah, né? Melhora. Melhorou. Né? Começou a se abrir. Isso, as portas, Deus começou a nos honrar, né? Ah. Então, aí depois, fui para o seminário. Aí fiquei lá, como já falei, 1 ano, mais 2 anos. Aí depois eu fui concluir lá na grade do missionário R.R. Soares. Certo. E ali onde eu concluí o bacharelado, que hoje eu posso dizer que eu tenho um certificado de sou bacharel em teologia. Então hoje o senhor tem a letra e tem também a questão do dia a dia. Do dia a dia. Do dia a dia, não só a letra. Não só a letra, né? Hoje eu posso dizer que a letra é importante, né? Fazer uma faculdade de teologia é importante. Mas a mais importante de faculdade de teologia, a mais importante é a do Espírito Santo.
é do Espírito Santo. Porque essa ninguém vai te tirar. Se você tiver intimidade, Carl, com Deus, com o Espírito Santo, né, ele vai te orientar, ele vai te aconselhar, ele vai te guiar. Inclusive, quando eu vim para cá descendo as escadas, e eu já vinha, eu falei, Senhor, toma a minha frente. Não deixa eu falar nada de mim mesmo. Não, e o senhor vê que o papo ele é interessante, as perguntas é voltada bem dinâmica. Isso. Porque aqui nós queremos, acima de tudo, pastor, fazer com que o nosso telespectador, ele entenda e ele vivencie o que acontece na comunidade. Que nem o senhor acabaram de falar que o senhor passou pelo seminário, o senhor teve essa experiência com o Espírito Santo, teve experiência da letra, né? Que o senhor passou pela faculdade também, de teologia. E agora o senhor começa quando o seu ministério pessoal. Que aí o senhor agora começa o seu ministério. Isso, muito bem. Aí eu comecei a orar a Deus pedindo um ministério, né? Por quê? Eu não saí da metodista, né? Eu não saí de por causa de rebeldia. Brigado com alguém? Não, nem porque roubei a igreja e nem porque fui infiel ao meu Deus, né? Aos membros, não, pelo contrário. Foi o tempo do senhor? Você acha que foi o seu tempo? Foi o meu tempo. Foi o seu tempo. Isso. É por isso que o senhor acha assim que a Bíblia diz que é tempo determinado para todas as coisas? Isso, eu me enquadro aí. Enquadra nisso aí. Enquadro nisso aí. Eu então acredito que foi o tempo, né, determinado pelo Senhor, e eu já comecei a orar, né? E pedi um ministério, né? O nome do O ministério. senhor teve medo de sair? Porque o senhor estava na metodista. O senhor, querendo ou não, o senhor estava numa zona de conforto. Sim. O senhor teve medo de sair, medo de encarar o novo? Tive. Teve medo de encarar o novo? Tive medo e aconteceu o contrário. O que aconteceu o contrário, né? Eu reuni os membros da igreja na época, aí na época a igreja já não estava mais, o pastor local, ele tinha saído, estava sem o pastor. E aí eu fiquei na liderança. Certo. Mas eu não tinha ainda, não havia concluído a faculdade. Exatamente. Eu era apenas, para metodista, um membro. Apenas um membro, né? Um membro. Mas o meu chamado já estava ardendo, eu já estava exercendo no campo. Estava no campo exercendo a minha função, né, de pastor, o meu chamado. Então, aí eu comecei a orar a Deus e pedindo, e aí eu orei, chamei os irmãos, fizemos uma reunião, e os irmãos, a vontade dos irmãos na época, eles não queriam ser mais metodista. Queria algo novo. Algo novo. Algo novo. Né? E por quê? O meu chamado, que a maioria já conhece, é o chamado para a cura, certo. Né? E a libertação mesmo. Eu acredito nos dons espirituais, eu acredito e creio. Então o meu chamado é voltado para isso. Né? Aí isso começou a incomodar alguma liderança. Né? Começou a incomodar, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Não adianta. Não adianta. Aí eu fiz uma assembleia, uma reunião com os membros, falou, vamos fazer um ministério novo. Vamos colocar. Aí concordaram, fizemos abaixo assinado, tudo, levei para o SD, né, que era o supervisor, tudo. O senhor fez tudo, da forma que o senhor está falando, o senhor fez tudo debaixo da graça. O senhor não fez nada, nada escondido. Nada escondido. Mas não fica aquela coisa, eu sei se o senhor ficou, não, quero fazer, o senhor fez assim, eu vou fazer tudo debaixo de uma orientação de Deus, né? O senhor pediu orientação para Deus, primeiro o senhor pediu orientação para Deus para fazer isso aí. Orei. E aí fizemos abaixo assinado, levei no SD, né? E ele falou, é assim. Aí o que aconteceu? Isso chegou no ouvido da liderança maior. Aí veio um bispo, né? Veio o bispo, veio mais outros pastores. Aí me chamaram, e falou, Se o senhor queria continuar. Se eu queria continuar. Eu falei, nós vamos mudar de placa, vamos colocar uma placa nova. E eu já tenho o nome do ministério, Deus já me deu. Que é a Igreja Pentecostal Metodista do Brasil. A qual o senhor está até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Mas aí a liderança maior da Metodista não aceitaram. Não aceitaram e eles falaram assim, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você quer continuar aqui como membro, largar a sua faculdade e voltar para a nossa, né? E como eu já estava na outra, eu falei, não. Então assim, eu quero continuar na minha outra faculdade, né?
e vou dar sequência no meu ministério, o qual Deus já colocou no meu coração. E aí foi onde começou, onde nasceu a Igreja Pentecostal Metodista do Brasil. Pastor, o senhor, hoje, é difícil, na comunidade, a gente vê, tem várias igrejas nas comunidades em geral, em cada canto você vai da comunidade tem várias igrejas. O senhor pode explicar para o nosso telespectador, para quem for assistir esse nosso podcast, se é fácil ter uma igreja na comunidade? Porque o senhor vê o seguinte, o senhor vai nos grandes centros, as igrejas são lotadas, né? São os domingos, dia de culto, nos dias de palestra, é lotada. E na comunidade acontece da mesma forma, pastor? Eu vou dar esse sorriso aqui, né? Que é interessante isso. Isso é um dos maiores desafios para um pastor da comunidade. Uma vez eu conversando com um pastor amigo meu, mora aqui perto, né? Eu não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou. Né? Ele não me autorizou por questão de ética. Eu não vou usar o nome dele aqui. Mas amigo meu, também, nessa caminhada de fé, ele falou assim para mim, falou, pastor, se eu fosse viver do ministério da periferia, da comunidade, eu morreria de fome. Então hoje o senhor acha que a grande maioria dos pastores nas comunidades, ele consegue viver do chamado eclesiástico ou ele tem que ter o trabalho dele do dia a dia, e aí ele tem que, para tentar conciliar os dois, ele consegue viver somente do trabalho eclesiástico? Muito boa pergunta. Se a igreja tiver em crescimento, né, eu acredito que ele pode viver apenas do trabalho eclesiástico, do seu chamado. Mas, se ele, no meu caso, tem outras responsabilidades, não dá para viver só do ministério. Mas se o ministério está crescendo e Deus está abençoando, e vendo pessoas, né, que pode dar o suporte, que pode ajudar financeiramente, eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender, entender que dá para o pastor viver se ele não quiser... Só do eclesiástico. Se ele quiser se ele quiser comprar mansão, e ele quiser comprar carro de luxo, não vai dar. Mas ele quiser ter... Viver para a obra. Para a obra. A obra. E ele ter o suficiente, né, para manter a família dele. Certo. Né? Acredito que dá sim, viu, cara? Dá, né? Dá. Perfeitamente dá. Então, a dificuldade para os pastores, principalmente no meu caso, né, nosso ministério ainda não dizemos assim... Não tem esse suporte. Não tem esse suporte ainda, é difícil. Aí é onde realmente... Aí é fé. É fé, né? Aí é fé, meu irmão. É por isso que muitas vezes o pastor, ele trabalha, ele tem que se dividir entre o trabalho, a igreja e a família. Ele tem que se dividir, porque senão ele não vai ter como ele dizer assim, não, eu vou viver somente para a obra. Não tem jeito, né? Ele vai viver da obra, ele vai viver para a obra, né? Eu entendo, meu irmão Carl, que assim, viver da obra, tem muito espertalão, esse cara é esperto. Né? Esperto. Que ele fala assim, eu quero viver da obra, mas ele quer explorar a obra, a palavra de Deus. A fé. A fé, digamos assim, da membresia. Ele quer explorar, né? Então, quando viver da obra, tem que ter um chamado mesmo. Então, para viver da obra, tem que ser, quando Deus fala assim, eu quero você só na obra agora. Você vai viver da minha obra. E Deus vai dar todo o suporte, Deus vai suprir, não tem dúvida nenhuma. Né? Mas... tem muitos aí que dizem, não, eu vou dizer, até usar aqui uma palavra, é preguiçoso. Ele fala, acomodado. Entrou o comodismo dentro dele, né? E ele fala, não, eu quero viver na obra. Mas na verdade não é. Ele é um preguiçoso, ele quer explorar, né? A fé, a palavra de Deus. Ele quer vender a palavra de Deus. A palavra de Deus não se vende. Pastor, o senhor acha hoje, assim, estamos vivendo um exemplo, assim, o senhor tem a igreja. Esse café tá bom, irmão. Tá uma delícia. Eu acho que deve ter mais negócio por aí. A vozinha, rapaz, isso é café bom, hein? É uma benção. O café é aquele mesmo bom mesmo. Aí, ô pastor, o senhor acha que hoje... Obrigado, meu Pedro. O senhor acha que... Olha, você vê o Pedro tá aí, o Pedro, a Érica, Jonathan, aí estão... Que benção, né, cara? É bom. Esse trabalho aqui é bom, pastor. Eu gosto de trabalho. Eu queria fazer todo dia, mas a gente não pode ainda, só pra assim, tomar café, essa coisa toda, né? Quando eu vi o seu vídeo lá,
Eu falei assim, eu senti assim, o Cal vai me chamar para falar da. Eu falei, o Cal vai me chamar para falar de Jesus lá. Ele falou, vai me chamar para falar. Eu falei, eu vou com o maior prazer de expor, de colocar lá que, as que nós ideias, queremos né? fazer, pastor, nós, em comum acordo, nós nos reunimos antes de começar, nós falamos, nós vamos fazer um podcast não engessado. Uhum. Não é assim, só um segmento. Não, nós queremos trazer a comunidade. Sim, né? maravilha, maravilha. Nós queremos falar do padeiro. Né? Do padeiro. O episódio passado, nós tivemos aí o Cláudio e o Roberval, 2 empresários da comunidade. Uhum. Nós vamos trazer no próximo episódio aí. Nós temos um cantor que vai vir aí, que está batalhando, galgando o dia a dia para chegar ao estrelato, entre outras personalidades. Então, assim, nós vamos trazer a comunidade, nós vamos trazer aquele que fundou a comunidade, que teve a primeira casinha, ou aquele que chegou agora também na comunidade. Uhum. Você entendeu? Então vai ser mais ou menos assim, pastor. Então, o nosso podcast, assim como nós convidamos o senhor para falar do eclesiástico, nós vamos trazer outros pastores também, para falar também, porque eu tenho certeza, pastor, que assim como o senhor disse durante todo nosso bate-papo, como foi difícil, o que o senhor percorreu, a luta que o senhor teve para chegar onde chegou, se tornar um pastor, o chamado pastoral, a vida, passou pela vida do crime, depois encontrou Jesus, perdeu a sua mãe, foi perdendo tanta coisa e até se firmar. Outros estão passando por isso também, pastor. Uhum. Né? Eu imagino, o senhor já pensou alguma vez em desistir? Então falou assim, Jesus, eu não estou aguentando essa prova? Meu irmão Carlos, durante quase 30 anos, eu perdi a conta de quantas vezes eu disse, não aguento mais. Que a vida, pastor, foi bom o senhor falar isso aí, eu quero perguntar isso para o senhor. Porque às vezes as pessoas pensam que o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, o evangelista, o apóstolo, pensa que ele é super-homem, então é a Mulher Maravilha. Mas não é nada disso, né, pastor? Não, nós somos de carne e osso, somos limitados, né, e temos que ter essa consciência, esse entendimento. Dizer, eu dependo de Cristo, eu dependo de Deus, né? E eu não posso jamais achar que eu vou vencer tudo e todos. Não. É que uma vez o senhor vai falar isso muito bem, o senhor vai... Às vezes a pessoa pensa que o senhor, como pastor, o senhor é super-homem. O senhor não tem problema, o senhor não pode ter dor de cabeça, o pastor não tem uma dor de barriga, o pastor não falta dinheiro, nada disso. As pessoas pensam assim. Pensa assim e acha que... O pastor não pode chorar. Que o pastor não pode chorar, que o pastor nunca pode dizer um não. Tem que estar sempre rindo. Sempre rindo. Sempre, né? Ajudando. Sempre ajudando, né? No dia que diz não, vai sair da igreja. E o pastor, ele também quer ouvir aquela... Pastor, te amo. Pastor, conta comigo. O senhor é importante. Isso é importante, né? Irmão Carlos, eu recebo mais, digamos assim, eu ligo mais para as pessoas do que as pessoas ligam para mim. O senhor até se emociona falando isso aí, porque parece o seguinte, não, o pastor não precisa de um telefonema. Não precisa de uma palavra amiga, né? Não precisa de dizer, ô pastor, tô aqui, ó, não parece, mas tô aqui do seu lado, mais ou menos assim. Ó, interessante, você perguntou assim, ó, você já pensou em desistir? Muitas vezes. Eu tenho várias experiências, né? Eu vou contar uma delas aqui que eu lembro sempre. Aqui no Nélia mesmo. Tinha um rapaz aqui, já é falecido, o nome dele é Charles. Você conheceu ele? Conheci. Isso. E ele morava aqui, e um dia eu estava em casa, né, chateado, desempregado, e eu falei naquele dia, ó, não quero mais saber de igreja. Hoje é o fim. Acabou para mim. E eu sempre convidava o Charles para ir para a igreja. Sempre convidava ele falava nunca, não. E isso numa terça-feira. E eu estava lá, morava ali ainda, na Rua 9 ainda. Certo. Aí quem chamou no portão, o Charles. E naquele dia eu falei assim, eu não quero mais saber de igreja, hoje não vou para o culto. Eu estava rebelde. Certo. Angustiado. Pensando em parar. Não, chutar o balde. Eu já tinha decretado. Chutar o balde, não quero saber. A falência do meu ministério, do meu chamado. Aí ele me chama e falou assim, Armando, tem culto hoje? Eu falei, tem. Falei, por quê? Não, porque hoje eu quero ir com você pro culto. Na hora o senhor já se desmanchou. Na hora eu falei, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, tive um compromisso, falei, quando eu voltar, você me espera aqui
que nós vamos pro culto. Doido para ele não estar lá. O senhor pensou assim mais ou menos, Não, não vai estar lá. não pensei. Não pensou Não. que ele ia estar lá? Eu subi aquelas ruas chorando, agradecendo a Deus. Quando eu voltei, cadê ele? Não estava lá. Aí eu entendi, falei, não, o senhor não quer que eu pare. Aí eu fui pro culto. Foi uma injeção de ânimo, o senhor recebeu? De ânimo. Outra vez também, eu estava em casa, a Irani que é minha esposa, ela foi pro culto no domingo, e eu fiquei em casa também na rebeldia. Falou, não quero mais saber, não aguento mais. Cansei, não, é muita ingratidão, não aguento mais. Recebi ali 5 telefonemas das pessoas que eu não conhecia. Um foi um pastor. Falou, sou o pastor de tal, me desculpe, eu liguei para você, mas ele falou, mas Deus está mandando dizer para você, não pare. O senhor não conhecia? Nunca ouviu? Não, nem sabia. Nem sabia quem era? Foi 5 telefonemas diferentes, pessoas dizendo, olha, acabou, não pare, vai em frente. Então ali, mais uma vez, eu falei, não posso parar. Já está no tempo de a gente terminar? Não, pastor, já estamos quase finalizando, fique tranquilo. Dá tempo se eu finalizar a sua fala. Isso, finaliza. Finalize sua fala, fique Muito tranquilo. bem. Então, essa pergunta sua, Isso. Volta de onde o senhor começou falando desse outro caso. Do segundo telefonema. caso. do telefonema, começa o Isso. telefone. Aí eu recebi um telefonema. isso. Aí eu estava em casa, isso no domingo, e tinha culto. E eu falei, não vou mais para a igreja, vou parar, não quero mais saber. Aí me ligaram, o meu telefone tocou 5 vezes, pessoas desconhecidas. Um falou, me desculpe, foi engano. Mas ele falou, não, mas Deus está dizendo isso assim. O outro falou, não, eu não queria ligar, mas caiu, não sei porque que ligou. Então 5 pessoas me ligaram. Ou seja, Deus dizendo, liga para ele, fala para ele que ele é importante. A jornada não acabou. Não acabou. Não acabou. Nem começou. Ô pastor, nós estamos quase finalizando. Eu só queria que o senhor passar pelo telespectador. Nós sabemos disso aí, eu queria que o senhor falasse. O pastor, ele vai falar para você, telespectador, que há 2 anos atrás ele praticamente saiu da igreja morto. Sim. Né? Para nós finalizarmos, ele saiu da igreja praticamente morto. Pastor, eu gostaria que o senhor desse esse testemunho para nós, para que nós possamos finalizar com chave de ouro. Certo. O senhor pode falar, assim, dar uma resumida para nós, porque o bate-papo foi tão bom que nós já passamos de hora. Tá. O senhor vai centralizar naquela câmera nossa ali, e o senhor vai contar esse testemunho que o senhor saiu da igreja morto. E o que Deus fez na sua vida. Pode ficar à vontade, pastor. Muito bem. Antes de finalizar, eu só queria lembrar que hoje, né? Hoje é 31 de outubro, há uma importância para a reforma protestante. Hoje está completando 506 anos, né? Um homem chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha. Ele escreveu aquelas 95 teses, né? E fixou naquela igreja, na catedral lá da Alemanha. E hoje está completando 506 anos. É uma história, né? A reforma protestante. Isso aconteceu quando? 1517. Você que não conhece a história da igreja, leia Martinho Lutero, Martinho muito bom, né, Lutero, pastor? que é muito bom, tá? Muito bom. Então é só para lembrar a importância, que hoje estão falando dia 31, dia das bruxas, não sei o quê, não. Para nós, para a igreja, né, para os cristãos, essa importância da reforma protestante e um homem que se doou, né, que enfrentou algumas lideranças. Não é que ele era super-homem, não, né, pastor? Ele foi usado pelo Espírito Santo, ele né, também pastor? teve medo, ele teve que lutar com a luta interna. Quer ver a pessoa fala, pensa que o cara era super-homem. Não. Era o Clark Kent. Não é jamais, né? Até o Clark Kent do Lex Luthor ameaçava ele, né? Com a Kryptonita, né, A pastor? Kryptonita, exato. Imagine o pobre mortais que nem Martinho Lutero, né, pastor? Coitadinho de nós, né? É. Muito bem, para finalizar esse bate-papo maravilhoso, né? Coisa linda. Eu tô me sentindo um cara importante, né? Mas né, pastor? Mas é importante. A respeito do meu testemunho... Dentre muitos, né, pastor, que o senhor tem? Tem muitos, mas agora o mais recente, né? Dia 3 de outubro de 2021, no domingo, eu estava no nosso ministério, estava em cima do altar pregando, né? Ali, usando a tribuna, dia 3 de outubro de 2021. Essa data ficou marcada. Ficou marcado. E eu olhei no relógio, já era às 20 horas. 20 horas. E de repente eu tive uma visão. E eu falei para a igreja, eu estou vendo o céu se abrindo
e as nuvens se separando, formando um caminho. E ali, quando eu falei, ali a igreja começou a dar glória, a igreja começou a glorificar, e eu senti uma dor forte no meu peito, como rasgou ali, eu não suportei. Eu caí em cima do altar, né, já desmaiado. Inclusive, o nosso irmão Cal, que está aqui, né, foi um dos socorristas, né? Socorro Fernando da Augusto, né, pastor? Socorro presente. Aí nos socorreram, levaram para o Camargo Velho, e ali eu fui, já cheguei morto, né, morto mesmo. E é interessante que a minha esposa disse que na emergência, ela viu em volta de mim aquele ciclo de pessoas tudo de branco. E ali naquele momento ali eu não estava ouvindo nada. Eu estava olho fechado, não ouvia, não falava nada. Mas a minha esposa falou que, aí depois, naquele processo da emergência, ela falou que quando cessou, ela perguntou para o médico. Falou, cadê os médicos que estavam aqui? E o médico falou assim, não, o único médico que está aqui sou eu. Ou seja, ali naquele momento, eu compreendo entendo que o Senhor enviou ali uma comitiva de anjo, né? Para socorrer. Para socorrer. Daí eu fui levado para outra sala. Aí sim, aí eu estava ouvindo, mas eu não falava e também não abri os olhos. E eu fiz um pedido a Deus. Mas antes, eu ouvi só os médicos dizendo, ele não vai voltar. Não tem mais jeito. Eu só via isso. Aí eu fiz mesmo sem falar e sem abrir os olhos, eu fiz um pedido a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, uma oportunidade, eu só vou pedir uma coisa para o Senhor. Não quero fama, eu não quero dinheiro, mas eu quero ganhar almas para o Senhor. Foi esse um pedido que eu fiz a Deus. E para a glória de Deus, fiquei ali, passei o processo daquela noite, do domingo para a segunda, fui internado, fiquei 27 dias no Santa Marcelina, fiz o cateterismo, coloquei uma válvula no coração, que hoje chama o stent, né? Isso. No coração, né? E depois eu tenho os documentos em casa para mostrar para qualquer uma pessoa. O meu coração teve uma lesão de 95%. 95%. Ou seja, eu sou um milagre de Deus. E outra coisa importante, saí sem nenhuma sequela. Então foi Deus. Já mandou naquela hora os anjos que o senhor falara. Deus. Né? Aquele povo de branco ali que a pastora vira. Então foi Deus naquela hora já preparando tudo. Preparando tudo. Então, eu acredito que a questão do meu chamado, aquele momento do milagre, o Senhor estava comigo o tempo todo, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, né, por Ele me amar tanto, e eu realizar e fazer tão pouco por Ele fazer tantas maravilhas pela minha vida. Então, hoje eu agradeço a Deus por esse grande milagre na minha vida, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. Aonde eu passo, irmão Cal, eu estou dando esse milagre. Eu estive agora ali na escola, né, essa semana, e eu falei do meu milagre, né, para os alunos, professor ali, eu falei do meu milagre, e as pessoas ficam impactadas. Para aquecer a fé de outras pessoas, né? Que não acreditam mais em milagre. Não acreditam mais em milagre, né? Então hoje, eu estou falando aqui bem, não tenho nenhuma sequela para a glória de Deus. Então é milagre. Porque tem pessoas que têm um infarto e sai todo... Sequelado, né? Praticamente tem pessoas que saem vegetando, né? Vegetando. Então, toda vez que eu leio isso, já se passaram 2 anos. Hoje, eu falo para você que está me vendo aqui, está me ouvindo, Deus me deu um coração novo. Que bom, né, pastor? Coração novo, né? Hoje eu estou com um coração de... Agora eu vou falar da minha idade. 64 anos. Um coração de 18. Coração de 18 aí. Isso é bom, né, pastor? Para prolongar enquanto Deus permitir. É, verdade. Então, é isso aí. Esse é o testemunho do nosso pastor, o pastor Armando Veras. Esteve aqui conosco, nos agraciando com a sua presença, contando a sua história, contando a sua história de vida, que foi fascinante, de quando saíram há tantos anos da sua cidade natal, do seu estado natal, e veio para São Paulo, na expectativa de ser um cantor famoso, e acabou sendo um pregador de Jesus, um ganhador de alma. É isso aí, eu agradeço o senhor pelo privilégio, pela oportunidade. Pastor Armando Veras é pastor da Igreja Pentecostal Metodista do Brasil, situada aqui na comunidade, na Avenida Tomé Dias Lasso, 615, no Camargo Novo. Né, pastor? Sim. Reforçando, deixar um convite a todos. Nós temos culto nas quarta-feira,
das 8 às 20 horas, às 21h30. Na sexta-feira também o mesmo horário. Aos domingos, às 18 às 21h30. Né? Esse é o nosso horário de culto. Ali na Via Tomé Dias Lages, como o nosso irmão Carlos já reforçou. Eu faço um convite a todos, tá bom? Você que mora aqui no Nélia, Camargo, toda região, ficou curioso, quer saber? Venha, vá lá participar. Todos serão bem-vindos, né? Você não será, lá não vai haver acepção de pessoas, mas você vai ouvir a palavra. Uma palavra simples, né? Mas que aquilo que nós procuramos, né? Compreendemos, entendemos que é a palavra que vai fortalecer a sua vida, da sua família. Vocês serão muito bem-vindos e serão respeitados no nosso ministério. Leve a sua família, os jovens, vocês vão lá. Estamos aqui na comunidade. Eu não pretendo estender o ministério, mas queremos ficar aqui. Ficar raiz, né, pastor? Raiz, tá bom? Gente, é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez. Ao nosso patrocinador, Cos Brother, pastor. Cos Brother. Móveis eletrodomésticos. O que o senhor quiser, o que você, telespectador, quiser, acesse Cos Brother. Você vai encontrar desde um simples parafuso até aquele móvel de última geração, aquele computador, aquele purificador de água, que você quer ter uma água tratada na sua família. Dentre outros produtos, tem tudo. A Cos Brother tem tudo para o seu lar. É isso aí, um dos nossos patrocinadores, um dos nossos que nos ajuda nesse trabalho, a fazer esse trabalho do nosso podcast, Voz da Comunidade. Então eu quero agradecer também mais uma vez, aos nossos colaboradores, a vida da Érica, eu quero agradecer ao Pedro, ao Jonathan, ao Cláudio, que cede sempre o seu espaço para nós, e dizer que estamos juntos nesse trabalho lindo, chamado Voz da Comunidade. Você aqui tem voz, você aqui tem vez, e esse aqui é o seu apresentador, que tanto quer o melhor, não só para a nossa comunidade, mas para todas as comunidades em cada canto desse Brasil e em cada canto desse mundo. É isso aí, conto sempre com você, e muito obrigado, e até a próxima, em nome de Jesus.